Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro, mexendo numa ferida que talvez muita gente acha que é muito espinhoso. A gente debateu muito para ver se a gente tinha coragem de cutucar essa ferida, mas é preciso falar com muita seriedade do Setembro Amarelo. Gente, o Simão sempre vai dedicar um tempo muito especial para a gente conversar muito sobre isso. Eu sempre peço, curtir, compartilhar. Hoje não. Hoje eu quero pedir ao contrário. Se de alguma forma o que a gente conversar aqui, o que a gente está debatendo aqui te tocar, seja você a pessoa que esteja sentindo ou que quer transmitir, faça isso. Colabora, chama aquele amigo, chama a irmã, chama o irmão, o primo, a tia, dá um abraço. Esse é o momento da gente, eu acho que expressar o mais alto humanismo de todo mundo. Só para vocês entenderem aqui um pouquinho, gente, de como é sério, vou dar uns dados para vocês entenderem aqui. Segundo a Unicamp, 17% dos brasileiros já pensavam em se matar. Olha para vocês verem, 17%, gente. É sério, a coisa é muito séria. Segundo os dados do SUS, os casos de suicídio no Brasil, olha vocês verem, aumentou mais de 43%. Cara, 43%. Pode ser que aquele seu amigo, talvez nem tanto amigo, conhecido, vizinha, está passando por um mal tão grande igual esse. 43% na última década, né? E olha, vocês verem, o mais assustador, no mundo, mais de 700 mil pessoas se suicidam. É tão louco isso, gente, que enquanto a gente está batendo um papo aqui, em média de 2, 3 pessoas vão ceifar a própria vida. Então, as entidades dos órgãos públicos têm uma preocupação muito grande com isso, e não é diferente também com as empresas, no privado. E a gente quer a ajuda de todo mundo, que a gente possa ajudar, que a gente possa estar mais próximo. A única coisa que a gente que a gente pode oferecer é o nosso carinho, a nossa amizade, o nosso comprometimento, que a gente vai tentar entender. Aqui hoje, nesse grande bate-papo, estou com o meu grande amigo já de tantos e tantos episódios, Dr. Gustavo. É um prazer estar com você nesse assunto muito espinhoso, né? É um prazer, meu caro Tica. Agradeço o convite, agradeço a presença da ilustre doutora Camila, meu amigo Walter. Tica, este grande comunicador, uma grata surpresa no meio dos motoristas cegonheiros. E, de fato, é um tema muito delicado, nós devemos tratar com muita seriedade, muito cuidado. É um tema que afeta famílias, afeta local de trabalho, afeta economia, afeta os cuidados, os carinhos. Então, nós vamos levar e conduzir esse assunto com a maior delicadeza possível para que todos se sintam acolhidos. E não tem outra forma, né, Gustavo? Tem que ser com muita delicadeza, porque a gente não está aqui para apontar culpado ou toma um chá, toma aqui que vai resolver. Até porque, se fosse assim, o problema seria muito simples de resolver, né? Pela linguagem popular, a gente tem muitos ditos, na verdade, populares. Depressão é doença de pobre, de rico, pobre tem que trabalhar. Quem tem dinheiro não fica doente. Então, você tem vários estigmas que a gente tem que quebrar para poder estender a mão e acolher com o carinho necessário. Gente, e nós estamos aqui no Papo de Cegonheiro. É claro que a nossa categoria está toda aqui, nossos amigos, criamos um vínculo muito grande. E aí a gente colhe alguns dados, que ainda não é oficial, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, só aqui no nosso meio, aproximadamente 18% das mortes que aconteceram aqui foram por automutilação, que foi pelo suicídio. 18%. Então, aqui a gente não está acendendo só as luzes amarelas, todas as luzes estão acesas, a gente quer muita atenção. Estou aqui com o meu amigo Walter, mais conhecido também como Cabeça. Cegonheiro há quanto tempo, Walter? Há uns 26 anos, né, Dica?
26 anos de estrada? 26 anos de estrada. É tempo pra caramba, Muito né? tempo. Tem muito caso pra contar, né, Léo? Muito caso, né? É um mês meio complicado, né? Igual nós da profissão, tem muita gente que já perdeu vida, né? Pelo suicídio. É um trem muito complicado, né? E esse mês parece que ataca mais, né? Valdo, eu fui repreendido uma vez por um colega nosso e eu tive a infelicidade, na época, de compartilhar no grupo de WhatsApp um vídeo de um suicídio. Eu tive essa infelicidade, infelizmente eu cometi esse erro. E aí ele me repreendeu no particular e falou assim, olha, isso a gente não compartilha. E ele complementou mais ainda, dizendo que isso é tão sério, mas tão sério que isso pode contagiar. A questão de eu compartilhar não é a coisa de estar expondo uma pessoa, mas isso pode mexer com a cabeça do outro. Na turma, no meio da galera lá, no meio da cegonha, na estrada, aquela hora que a gente para pra tomar um café, bater o pneu, rola esse tipo de assunto, cara? Rola. Uma pessoa que, né, compartilha uma fraqueza da pessoa, né? Eu acho que uma fraqueza, uma doença, né? É complicado, né? É um tema complicado, né? Muito sério, né? Muito sério. Mas, gente, e nós estamos aqui agora para completar a bancada com a minha amiga doutora Camila, já também de outros episódios, vocês vão lembrar dela aqui, tivemos um bate-papo muito legal já. Ela está aqui, atendeu a gente com muita gentileza. Doutora, vou começar aqui já jogando lá no alto. É difícil de apontar uma causa específica para isso. Mas eu não quero ser sexista, e eu acho que já vou até sendo, mas a hipermasculinidade, mais conhecida como muita gente chama da masculinidade tóxica, é um caminho? Quais são o que pode causar isso, esse índice, essa doença, essa dor? Melhor chamar de dor, né, doutora? Bem, Tica, eu penso que você já iniciou, assim, de modo muito, muito abrangente, quando fala que não é uma coisa só, né? O suicídio, ele não tem, a gente não percebe ele como unifatorial. Ele é um conjunto de fatores. Então, a gente pode estar pensando cultural, socioeconômico, profissional. E, claro, se a gente for pelo viés de gênero, a gente tem uma alta muito significativa na taxa de autoextermínio por homens. É quase o dobro, a gente está falando de mais ou menos 12%. Né? Enquanto mulheres, a gente está falando de 5,4%. Bem, na nossa perspectiva, o autoextermínio, ele é o resultado de um processo de adoecimento, sabe? Então, quando a gente vê esses dados tão relevantes, e veja, esses dados, eles são relevantes, mas a gente precisa ainda entendê-los como a gente pode majorá-los, porque aí são casos notificados. Estima-se que cerca de 300 mil casos anuais não sejam notificados. Então, esse número ele sai de 700 mil para 1 milhão, sabe? Então, ainda tem uma subnotificação ainda sobre isso, então? Muito relevante, assim, um número muito relevante para que a gente deixe de falar num episódio tão importante como esse, né? Doutora, e tem mesmo isso, assim, porque existe um termo técnico para esse surto popular, não seria um surto, porque as pessoas dão sequência naquilo, né? Porque eu vi ele fazendo, eu vou fazer. Tem isso assim também? Porque a doutora Camila, a doutora Cláudia, nossa amiga aqui também, a gente teve uma conversa também sobre isso, e ela falou, assim, do medo que ela tinha de abordar esse assunto. Surto popular, é isso que chama? Eu estou tentando lembrar. A gente pode pensar num surto coletivo. Surto coletivo. Mas veja, a partir do meu olhar, se a gente está falando que é um processo de adoecimento, é o resultado de um processo de adoecimento, a gente tem que estar no processo de adoecimento. Né? A gente pode pensar que na sociedade atual, a gente está aí sendo sobrecarregado, num excesso de produção, que pode fazer com que a gente acabe adoecendo mesmo. Né? Então, a gente pode pensar que o adoecimento mental ele está mais constante, visto a realidade que a gente está inserido. Mas eu não sei se seria, no meu olhar, certo, né? Falar que a gente estaria aí a ponto de um surto coletivo, sabe? É que aí é muito mais abrangente, né? Exatamente. Doutora, mas deixa eu continuar, né, na hipermasculinidade. E aí, de novo, eu tô falei que não queria, mas acabando, né, vou acabar sendo mais sexista ainda.
né? Chamando nossos amigos aqui tudo para a mesa aqui. Porque você disse a diferença de mais do dobro do suicídio masculino. E além dessa percentagem alta, ainda tem uma diferença na forma do suicídio, né? Porque a mulher, ela sempre, assim, na maioria, procura métodos que chamem mais atenção, um homem mais destrutivo. Isso é da nossa vivência? Como é que é isso? Tica, quando a gente vai se debruçar nesse tema, a gente percebe uma diferença de o homem, como você bem colocou, mais destrutivo, até por uma questão de acesso, né? Talvez os acessos aos meios mais destrutivos estejam mais facilitados para homens. E culturalmente, mulheres estão mais aproximadas de cuidado, de limpeza, sabe? Entendi. Eu não sei até que ponto isso é realmente significativo frente à amplitude do tema. Sim. Mas veja, algo que é muito importante e que eu penso que vocês, homens, experienciam cotidianamente, é assim, homem não chora, homem não partilha as suas dívidas, as suas inquietações com seus amigos. Culturalmente, assim. Culturalmente, assim, né? Claro que assim. individualmente a gente pode ter essas inclusive espero que tenhamos, né, com quem partilhar as nossas inquietações. Mas isso é mais fomentado no meio feminino. Mulheres conversam mais sobre os seus problemas. Homens talvez deixam chegar num extremo que aí às vezes a gente já está flertando com um processo de adoecimento para conseguir falar alguma coisa. Eu não sei com relação a essa perspectiva para o futuro, mas aqui nós, componentes dessa mesa, nós temos uma idade mediana parecida, de 40 para cima, tirando Vossa Excelência. Falou o nome da quase doutora. 40. Qual a idade da doutora? Quase. E nós tivemos uma educação ainda um pouco rígida vindo dos nossos pais, que também tiveram uma educação muito rígida vinda dos pais deles e que não tinham essa capacidade de demonstração de afeto. Pelo menos na maioria dos casos das pessoas que eu conheço, os pais ainda eram muito rígidos com várias coisas que talvez não precisasse, transmitiram para os nossos pais, que acabaram transmitindo, e a nossa perspectiva foi mudando a partir de determinado momento. Eu acho que hoje a gente consegue ter um pouco mais de abertura para poder conversar com filhos, com filhas, com esposas, com maridos, de uma forma diferente daquilo que havia sido tratado antes com os nossos genitores. Eles eram mais ainda fechados e tinham, sim, essa questão cultural, sociológica de que o homem não chora, o homem só trabalha, pega uma enxada que resolve sua vida, sua tristeza vai embora quando você estiver capinando um lote, e as coisas já não são mais assim, pelo menos numa perspectiva, uma análise fria que eu tenho feito, mas só um embasamento da minha cabeça. Eu não sei se isso pode ser considerado como um fator que pode diminuir as tensões daqui para o futuro, ou se isso não tem uma perspectiva de melhora. Qual que é o posicionamento sob o seu olhar? Gustavo, eu penso que essa sua ampliação de perspectiva, ela é muito privilegiada, né? Isso é coerente dentro da sua realidade, mas a sua realidade está acima da maioria das realidades brasileiras. Então, eu não penso que se a gente for... E aí também tô tirando vozes da minha cabeça, assim, né? Mas eu acredito que se a gente for esmiuçar a mesma perspectiva de modo mais ampliado na sociedade, eu ainda acho que é muito disseminado essa ideia de que o homem tem que ser sempre forte, o homem tem que ser sempre um provedor, o homem não pode chorar, o homem não tem tempo para chorar porque está sempre trabalhando, né? E veja, quando eu trago a imagem feminina, não é em momento nenhum para diminuir porque mulher está fazendo tanto quanto o homem na atualidade, né? Mas talvez nós tenhamos socialmente um cuidado de olhar para a próxima, no caso, né? Que talvez isso possa estar sendo construído em meios privilegiados que têm essa oportunidade de discutir o assunto. Eu vi um documentário esses dias, e muito interessante, convido todo mundo para assistir. Agora, meu inglês ninguém vai ouvir, né?
Então a tradução em português é a máscara que nós usamos. E eu achei maravilhoso, tá? É muito bom. E aí, eu acho que expressa muito bem nós homens. Por quê? A gente tem que ser forte. Igual o Gustavo bem disse, da nossa faixa etária aqui, nós somos da geração do medo. A gente era educado na base da porrada. Então, doutora, eu acabo transmitindo para os meus filhos quase que a mesma coisa que eu aprendi. Por exemplo, eu repreendi por muito tempo os meus filhos quando eles faziam alguma coisa de errado, e aí agora a hora que a turma vai me cancelar, mas eu falava que assim, faz isso não, viado! Sabe, eu cometi assim várias vezes, de coisa que não me dá orgulho nenhum, e hoje eu sei a dimensão disso, o quanto que isso é ruim, tanto que isso é grave. Os danos que podem causar, né? Para a vida toda. Para a vida inteira. Para a vida toda. Através de qualquer perspectiva. Então, assim, esse documentário, eu me vi dentro dele de todas as formas. Como agente, como sofrendo aquilo ali também. E aí, doutor, tem um experimento que diz assim, dentro desse documentário, o que eu vejo de você, Gustavo? O que você quer que eu veja? Eu vejo você uma pessoa concentrada, uma pessoa centrada. Mas, de verdade, quem é Gustavo? Quem é a sua pessoa? Eu vou me descrever para você entender aonde que eu quero. Eu sou sorridente, sou falante, eu sou assim, gosto de abraço, adoro amizade. Mas eu vou falar para vocês o que eu sou eu de verdade. 90% já é medo. Eu sou medo. Eu tenho medo de desemprego. Eu tenho medo de ficar com a minha família, eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de perder meus amigos, eu tenho medo da morte. Eu sou muito medroso. Mas eu não posso transmitir isso, gente. Porque tem a minha família, tem a minha mãe, tem a minha esposa, tem meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho que ser forte. Então, assim, você sabe o que é? Não dá. Não dá. Como é que eu... Gente, deixa eu contar para vocês aqui rapidinho. Mas esse é justamente o paradigma. É justamente essa questão. Você ter que parecer ser e não ser de fato quem é, por conta de várias situações que te colocaram até aí, onde você está, e agora você tem que manter uma postura, uma máscara. Exato. Utilizar uma máscara e acaba ficando deprimido, acaba afastando amizades. Eu imagino que a depressão, na verdade, ela é multifatorial também, né? Ela não tem uma causa específica. Ela pode ter várias causas. Você pode torcer o pé e ser causa de uma depressão, considerando, por exemplo, as suas atividades profissionais. Então você pode ficar imobilizado, você pode ter uma causa hereditária. Mas eu acabei desvirtuando e cortando sua fala e emendando esse assunto, para poder mostrar que nós vestimos as máscaras todos os dias quando a gente levanta a cama. Qualquer uma delas. Isso dói, né, na cabeça? Muito, né? E dói muito. É porque a gente tem que mostrar o quanto a gente é forte o tempo todo e acaba a gente... Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sinto. Você se sente sozinho? Às vezes. Viajando na estrada? A maioria que a gente viaja muito, né, Tica? Então a gente fica muito sozinho, então a gente se sente muito sozinho. Às vezes precisa trocar uma ideia. Exatamente. Né? E às vezes falta muito, às vezes também a gente são motorista na estrada, não se abre com o outro, né? Falta disso, falta o coleguismo, né? De se abrir para o outro, falar. Eu vou falar para você, você vai zoar eu, você vai brincar comigo, então às vezes fica muito retido pela pessoa. Doutora, o que me chamou muita atenção também é que não tem um sinal. Você disse que é um processo, que a pessoa está adoecendo ali, mas vários casos, né, do suicídio, da automutilação, muita gente não demonstrou nada para ninguém. Tem sinal? Tem sempre sinal? E quais são eles? Volta assim, na ambiguidade da pergunta mesmo, né? Vou responder de maneira bem genérica. Não existe uma causa em específico para um adoecimento. Então, por exemplo, quando o Gustavo fala da depressão enquanto multifatorial, existe de fato um caminho que é multifatorial, mas existe algo químico. O seu corpo não está em homeostase, seu corpo não está funcionando como deveria, o seu cérebro não está funcionando como deveria. Então, quando a gente pensa em depressão, não é uma coisa do etéreo, é uma coisa real, é um adoecimento verdadeiro, está acontecendo.
E como ele vai ser demonstrado é muito subjetivo. Nós, enquanto a pessoa adoecida, como se nós estivéssemos num processo de adoecimento. Bem, eu penso que, de modo muito individual, a gente sabe o que nos aflige. E aí é uma atenção para que a gente perceba se essa angústia, essa depressão, essa sensação de depressão, essa melancolia ou a ansiedade de fato, ela está de uma maneira contínua. Sabe? Agora, enquanto amigo, enquanto família, a gente pode perceber o comportamento do outro, uma mudança no comportamento do outro, ainda que sutil. Então, veja, se a gente está atento a quem é do nosso afeto, a gente pode perceber, por exemplo, quando ela inicia um excesso de uso de substância, ou quando ela começa a dormir mal, ou quando ela começa a um processo de desesperança, a abrir mão daquilo que queria. Você sabe que seu amigo queria tanto comprar uma casa, de repente eu não quero mais nada. Sabe? Ainda que seja sutil, talvez nós, enquanto familiares e amigos, a gente consiga perceber uma mudança. E não é tristeza, né? Não é necessariamente tristeza. É diferente. Inclusive, pode ser o contrário. Né? A gente pode ver uma alteração de euforia. A pessoa está sempre o tempo inteiro feliz. Você vê algumas mudanças significativas no comportamento do outro. Por isso que, às vezes, é difícil a gente perceber que a gente está dentro de um processo de adoecimento. Porque isso é nosso. Assim, a gente está inserido dentro. Então, às vezes, é importante que o outro fale, olha, você não tá muito quieto, sabe? Você não era assim? O que está acontecendo? Então, acho que tem essas duas possibilidades, sabe, Chica? Assim. Essa relação, essa aproximação, você acha que é um bom remédio? Remédio não. Remédio, se a gente já está com o diagnóstico fechado de depressão, o remédio é psicoterapia e medicação alopática. E é um trabalho não é a palavra multidisciplinar, mas com vários profissionais, né? Da psiquiatria, da psicologia. Cabeça, a gente não recebeu permissão de falar o nome. E também acho que também é muito pessoal, mas esse último incidente, esse último fato que aconteceu, né, essa última pessoa que tirou a vida aqui no nosso meio, cara, ele não demonstrava absolutamente nada. Mas é aquele medo, às vezes tinha as coisas, mas tinha medo de falar, em termos de zoeira, né, de um amigo zoar, que tudo é zoeira, né, sempre ele é zoador, né? Às vezes tinha medo de expressar para o amigo. E vinha aqui direto, né, podia com a doutora aí, né? Conversar com a doutora, né? Mas ficava por ele mesmo, né? É um cara que falava muito, brincava com muita gente, aquela coisa, e de repente era uma pessoa sozinha. Exatamente. Então é muito complicado. E foi vários amigos, né, Tico? Vários amigos vem perdendo no suicídio. Vários. Igual eu falei, aqui não são dados oficiais, mas são aproximadamente 18% das causas de morte que aconteceram no nosso meio. Gente, vamos tomar água aqui. Enquanto isso, vamos agradecer aqui meu presidente Gilberto Tatu, todos os diretores, né, do Simonseng, que está nos prestigiando, todo mundo vai prestigiar, que vai pedir aqui, nos ajudar nessa campanha do Setembro Amarelo aqui no Papo Cegonheiro. Vocês viram que o papo é muito sério, gente. Então, é uma coisa que todo mundo a gente tem que se abraçar, olhar para o lado. Tem uma palavra que se fala muito nos últimos tempos e de repente ela é perfeita para esse momento, que é a empatia, né? O ato da gente se colocar no lugar de outra pessoa. Doutora, é tão duro isso, tão sério. Quais dos cenários a gente pode mudar para a pessoa? O que a gente pode de fato fazer para essa pessoa que você percebeu que ela está com algum sintoma? Por exemplo, eu percebi ali que a pessoa está mais triste, está mais ali. Como que é essa abordagem? Como que a gente faz? Bem, se a gente pensar que essa pessoa já foi diagnosticada através de um profissional da saúde que a gente confia, eu penso que o mais importante de tudo, é legitimar e validar aquele sofrimento, aquele adoecimento. Porque, veja, Tica, é muito comum, a depressão a gente não vê. Então, vou dar um exemplo assim, muito randômico, tô com o braço quebrado e tô usando uma tipóia. Ninguém vai falar comigo, tira essa tipóia que seu braço vai melhorar sozinho. Ninguém, todo mundo valida, tá vendo, né?
Agora, quando a gente fala de adoecimentos mentais, tem sempre um questionamento. Será que tá mesmo? Ou será que se você fizer esse caminho, aquele caminho que foge do tratamento médico necessário, psicoterápico necessário, sabe? Psicoterapêutico necessário, sabe? Eu penso que o primordial é legitimar e validar a existência daquele adoecimento. Para depois, enquanto gente mesmo, eu ia falar enquanto sujeito, indivíduo, não, mas enquanto gente, enquanto humano mesmo, sabe? Acolher aquela pessoa que está nesse momento de sofrimento. E aí, se esse diagnóstico já não tiver dado e você percebê-lo, talvez seja o momento de conversar com essa pessoa, de orientá-la a buscar um auxílio com algum profissional de saúde, tá presente, né, para a vida dessa pessoa, sabe? Tá, de fato, acolher aquela pessoa, de fato. E às vezes é uma coisa tão pequena, né? Às vezes um abraço, uma atenção, um carinho, né? Uma coisa pequena que pode salvar uma pessoa, né? Doutor? Não digo salvar, mas dar a mão para uma caminhada. Ampliar a perspectiva dessa pessoa, né? Eu não acho que a depressão ela tenha uma saída fácil. Eu conheço várias pessoas que estão doentes, que estão em tratamento. É uma doença muito cruel, porque, como a doutora Camila disse, ela não é visível, não é palpável, ela não tem sangue escorrendo, ela não tem um osso quebrado. Então, as pessoas ainda sofrem muito preconceito com doenças mentais. A gente ainda tem uma sociedade que é educada e escuta, não vou nem falar piadas, escuta frases de mau gosto, falando fulano é doido, fulano isso, aquilo, fulano... E, assim, é uma grande bobagem a gente ouvir essas coisas hoje, mas, de fato, é por falta de educação formal, não essa falta de educação por uma ignorância no termo amplo, que eu quis dizer, e é muito doído. As pessoas se sentem retraídas por terem uma doença que o outro vai apontar o dedo e falar, levanta daí e resolve. Então você tem o estigma consigo mesmo e tem, por conta da opinião do outro, que ele não está sofrendo, ele não sabe o que é que causou. Pode ter sido um abandono afetivo, pode ter sido uma falta de dinheiro, uma briga com um amigo, qualquer coisa pode gerar um sintoma de adoecimento, e o caminho não é simples, né? Um abraço, um pegar na mão, um olhar no olho é muito importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu posso pegar na sua mão e falar assim, vamos lá que eu vou te levar na doutora Camila. Lá nós vamos começar, eu vou te ajudar. É assim que eu posso fazer, porque eu só vou ficar dando palpite. Agora, a partir daqui, é tão difícil que a pessoa às vezes não tem ânimo nem de falar que quer levantar da cama para poder ir para a consulta. Então, eu sinto um pesar muito grande que a gente vê inúmeras pessoas bem capacitadas, inteligentes, fisicamente saudáveis, mas mentalmente elas começam a enfraquecer e você não tem por onde sair, é desesperador. De onde você vai tirar energia para conseguir ter energia? Eu realmente não sei quais são todos os tratamentos possíveis, mas considerando que também afeta a parte química do corpo, medicamentos ajudam a funcionar, né? Medicamentos dão ali a fagulha para a coisa começar a funcionar às vezes. E ainda assim tem outras coisas que vêm acompanhados do próprio tratamento, que é a rejeição do tratamento pelo próprio paciente. O paciente fala, já estou bem, vou parar de tomar o remédio. Já estou bem, vou parar de ir na terapia. Isso é tão complicado que a pessoa vai voltando e ela não percebe. Então, por mais que a gente tente imaginar um passo simples, e eu concordo com você, o primeiro passo é o olhar, é o cuidado. Mas ele é só o primeiro passo. A partir dali a caminhada é longa. Não vai ser um tiro de 100 metros, vai ser uma maratona. Ô, Gustavo, e como é que você cuida da sua saúde mental, cara? Faço terapia. É mesmo? Faço. Que legal. Há quanto tempo você faz? Bom, frequentemente há 2 anos. Que regularmente. Maravilha. Regularmente há 2 anos. Mas eu já tinha feito anteriormente algumas sessões,
mas não foi assim com comprometimento. Eu não estava comprometido. Eu estava fazendo por fazer. Agora, com comprometimento há 2 anos. Walter, e você, cara? Como é que você cuida da sua saúde mental? Nas minhas folgas, casa do meu pai, roça. É mesmo? Tem que tirar o sossego. Hoje mesmo, saindo daqui, só segunda. É um carregar de bateria. Então, esse momento tá bem lugar bem tranquilo. Isso é importante, né? A gente precisa disso. Tem que ter, né, Tico? Tem que ter. Um puxar da tomada. É. Né? E tem que ser. Gente, vocês estão vendo aí que eu falei pra vocês que o papo ia ser bom e tá sendo bom. Gente, cara, se tá triste, é normal, gente. É normal. É normal se tá triste. É normal se não tá tudo bem. Tá tudo bem se não tá tudo bem. É normal. Mas vai mudar. É aquilo que a gente ouve desde sempre. Aquilo que não nos mata logo nos fortalece. Vai passar e vai melhorar, e daí a pouco você vai ver que você saiu ainda mais fortalecido. Doutora, tem algum dispositivo, que a gente vive uma era diferente agora, tecnologia, essa pressão, você já até disse isso, mas eu queria um pouquinho mais específico. Porque aumentou e muito. É estranho, porque no momento onde que a gente está vivendo mais, está vivendo melhor, a gente tem tanta coisa que vai beneficiar a vida, e é nesse exato momento que a coisa está piorando, né, nesse sentido. O que dá para apontar assim, olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo, quais os caminhos a gente não deve trilhar, doutora? Tica, aí você me coloca numa situação muito delicada, né? Esse não é um trabalho de psicologia, orientar o outro, né? Mas talvez seja ampliar a perspectiva do outro para ele entender e saber eleger de maneira mais assertiva qual o caminho que o cabe, sabe? Entendi. Então, veja, quando ele fala, por exemplo, eu sei onde que eu me reabasteço, eu vou lá, fico na casa do meu pai, fico lá, tranquilão, aquilo ali me reabastece. Legal. Então, é essa compreensão, que cada pessoa é um universo inteiro. Então, cada pessoa vai ter sua própria bateria. Entendi. Né? Então, veja, e isso é muito comum das pessoas acreditarem que elas vão chegar na terapia e vão falar assim, o que eu vou fazer? O que eu vou responder? Eu não vou responder, porque a consequência da sua decisão não vai ser eu quem vou colher. Entendi. Então, veja, a gente tem que tomar um certo cuidado para generalizar as decisões, assim. A gente, talvez, uma das coisas que a psicologia pode oferecer é o conhecimento da ferramenta que você tem. O seu exemplo, por exemplo, né? Hoje você falou assim, olha, eu tenho medo e eu vou com medo. Você dá conta de fazer isso, né? Outra pessoa talvez vai fazer de outra maneira. Então, a ideia é que a gente se conheça ao ponto de conseguir fazer uma decisão que seja coerente com aquilo que é nosso. Mas a gente tem que entender o que é nosso, o que é a gente. Entendi. Sensacional, né? Pois é, e assim, tratar como simples um problema tão complexo que é a análise da mente humana, a gente não pode fazer de forma nenhuma mesmo, ainda mais considerando esses números que foram ditos no início do episódio, e a gente vendo ao nosso lado as pessoas se adoecendo com o mal do século, com a doença do século, as pessoas adoecendo, as pessoas tensionando, esticando cada vez mais a corda, indo até o limite para poder se conhecer, ou para poder agradar, ou para desagradar. Então, para mim, eu como ser humano em constante formação, em constante construção, para mim serve ouvir uns episódios de podcast e ir para terapia. Lavando vasilha, escutando podcast. Ah, mentira! É verdade. É sério? Verdade. Adoro legal, lavar vasilha. Eu fiz a bancada lá de casa mais alta para ninguém alcançar. Só sério? eu que alcançou, eu que lavo vasilha. Então, é lavar vasilha ouvindo podcasts ou ouvindo música, ouvindo livros, audiolivros também, e terapia. Faz bem para mim. Tem gente que sai da depressão correndo, fazendo atividade física. Tem gente que não entra em depressão como o Walter, porque tem onde reabastecer as energias. Mas tem gente também que não consegue ter contato com a própria família, porque acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus durante 2 horas e meia para chegar no trabalho, trabalha até 7 horas da noite, mais 2 horas e meia para voltar, ganhando uma mixaria de salário, e vive muito mal. Esse viver mal já é suficiente para poder desencadear
sérios problemas psicológicos, pelo menos na minha perspectiva. Eu não consigo ter contato com a família, eu não consigo ter dinheiro, eu trabalho muito, trabalho mais do que todo mundo, porque eu acordo cedo, chego tarde, dentro de um sistema de produção que não me deixa parar de forma nenhuma, e a minha vida está passando dia a dia. Sabe uma coisa que eu penso que talvez seja interessante a reflexão também? Como você colocou, né? A gente está em um processo de avanço tecnológico. E talvez ele também seja um grande aspecto adoecedor. Visto que hoje em dia a gente está inserido nas redes sociais, onde a gente mostra o recorte da nossa vida. E a gente pensa que o do outro não é o recorte, é a vida dele. É verdade. Então, assim, a gente escolhe as melhores fotos, a gente escolhe as melhores viagens para postar. Mas o outro, ele tá vivendo aquele ali todo dia. Né? Nos falta um pouquinho, assim, de senso, e olha que somos adultos. Sim. Então, se a gente parar para revisitar, inclusive, esses números, hoje, no Brasil, assim, no cenário brasileiro, a gente está na contramão completa de modo, assim, no mundo estamos em declínio nas taxas de suicídio. No Brasil, a gente está num processo majorado. E a faixa mais significativa de aumento é entre 15 e 19 anos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Que loucura. Então, veja, é uma faixa que está inserida ali dentro da internet o tempo inteiro, que vai estar sofrendo outros tipos de pressões que, às vezes, a gente, adulto, consegue falar, olha, não, aquilo ali não é exatamente isso. Ou aquilo ali, talvez, né? Pressão estética. A pressão estética, não terrível. A pressão estética, né, nos uma adolescentes é uma coisa habitual, já é habitual. Você vê aquele corpo performado por filtro, o rosto sem manchas, a pessoa que acorda feliz, dorme feliz, e não existe. E aí você, sim, cria uma autoimagem negativa. Eu não vou alcançar, eu não vou ser assim, não vou ser feliz, não sou feliz porque eu não tenho aquilo que o outro tem. E a gente sabe que não funciona assim. Pelo menos, teoricamente, deveríamos saber que não funciona assim. Ninguém vive feliz. Você pode fazer o que quiser, você não vive feliz. Pode ter vários momentos alegres durante a sua vida, durante um dia, mas você transformar uma realidade que não é a realidade da maior parte dos brasileiros, isso certo, em uma realidade fantasiosa e colocar isso num mundo onde que adolescentes têm acesso, que eles estão em formação e veem que a perspectiva deles para o futuro é muito diferente daquilo que eles estão vendo, nós estamos matando essas crianças, esses adolescentes, antecipadamente. E eu tenho um pensamento que assim, é estranho, porque a gente precisa viver em sociedade, mas quando a gente percebe que talvez se encaixar na sociedade não é tão fácil assim, isso é um fator muito complicador também, né? Porque, de repente, eu não sou tão forte quanto o outro é, eu não sou herói quanto o cara é, eu não sei cozinhar, não sei lavar uma vasilha. Isso é aceitado nos mini-grupos das nossas convivências, da nossa formação. O adolescente, ele espera necessariamente a aprovação do grupo que ele está ali. Então, você está lá naquele grupo, você tem que ser de acordo com aquilo que você está vivendo naquele cotidiano, e isso é muito cruel. É muito difícil. São lares diferentes, famílias, universos diferentes, né? Cada pessoa é um universo. Então você não pode querer que todos sejam iguais. E todos tentam se encaixar em algum modelo que já vem construído culturalmente, sociologicamente, e a gente está lá batalhando contra aquilo que você não é. Eu não sou desse jeito, mas eu tenho que pertencer àquele grupo de amigos que vão me validar nas minhas atitudes do dia a dia durante a escola. Então, o assunto é tão complexo para gerar as causas de uma depressão que levam ao autoextermínio, que eu não vou nem falar de multifatorial, vou falar de universo fatorial. Não tem como a gente partir de um ponto para chegar numa causa. Então, a gente tem que tratar de acordo com aquilo que você está sentindo, fazendo a terapia, colocando para fora, pegando os conselhos técnicos, profissionais e falando por mim agora. Nós já somos velhos, nós já erramos demais e por isso a gente já pode dar conselho. Por aí eu já fui, não dá certo. Este caminho eu já trilhei. E nele você vai encontrar muita pedra. Talvez seja melhor passar por aqui.
Eu acho que cabe a nós, como sociedade mais madura no sentido etário, de tentar ensinar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, até para os nossos amigos mais velhos. Esses amigos mais velhos também são cabeça dura demais da conta, que a vida pode ser diferente, que eles podem se abrir, que eles podem chorar, que não é um problema. Gente, peraí, vamos tomar mais uma aguinha aqui. Primeiro, deixa eu fazer um convite para vocês. Nós aqui do Papo Cegonheiro, nós abrimos um bate-papo muito legal com todos os candidatos a prefeito, as eleições aqui de 2024 aqui de Betim. Entra lá, visita, vê lá, escolhe seu candidato. Tem um papo muito legal lá com o Heron, com o Dr. Vinícius, o Pedro Betinense, Zulu, papo muito legal com todos eles, muito claro, de boas propostas. Tem um bate-papo bem legal. Entra lá, curte, comenta, compartilha, que é assim que funciona, tá, gente? Ajuda nós aí nesse caso aí. Ô Cabeça, vamos lá, cara. 25 anos de cegonha. Certo. De solidão. Tem algum caso triste também dentro da sua família? Dentro de alguém que você conhece, assim, que passou por tratamento? Como é que é, cara? Não, caso de família não, Dica. Foi só em termos de viagem, que acho que tem o motorista do Tião Careca, a gente almoçou junto no posto, e logo... Você estava com aquele cara? Logo, acho que não esqueci o nome dele, logo 200 quilômetros para frente. Vocês almoçaram junto? Almoçamos junto. Tá brincando. Ele parou, cheguei em Montes Claros, meu irmão me ligou. Você estava junto com fulano faleceu, suicidou. E sabe, foi aquele baque mesmo que foi. Mas é isso aí. E foi uma coisa muito triste também. Fez um cara que estava com expectativa de tudo. Ele queria viajar, que ia ter tantas horas, que ia descarregar tal dia. E em 200 quilômetros ali, ele finalizou a vida dele. Não demonstrou nada, almoçou normal. Se você tivesse assim, cara, voltar naquele tempo, exatamente, falar de parar coisa. Lá, né? Vamos parar lá, tem uma hora que eu passei, ele estava fora do caminhão. Você viu ele então ainda? A gente estava junto, saímos do poço junto. Então é muito complexo, né? Às vezes falta de visitar uma ajuda, né? O problema é isso, né? Que essa falta de transparecer esse mal, essa dor, essa condição de nós homens ter dificuldade de nos abrir, de escolher um lugar para se tratar, para se conversar, talvez, né, tudo isso pode ajudar alguma coisa. Mas no meio da gente aqui, a gente tem, né? No meio da gente do transporte aqui, do sindicato aqui, a gente tem ajuda aqui, né? Uhum. Então é muito mais fácil a gente abrir uma questão de oferecer para o motorista vir cá, se tratar, né? Falar, né? Uhum. Às vezes as pessoas acham tão difícil, acham um psicólogo para conversar. E aqui temos aqui, né? Temos aqui. Tem duas psicólogas, está aqui pronto para atender, para tratar todo mundo com o maior carinho, né? Isso. Gente, e a gente está aí quase chegando para o final. O papo acho que foi muito interessante. A gente pede a ajuda, né, de todo mundo, igual eu tô falando, nesse momento de muita delicadeza. A gente só quer compreender, só quer ajudar. Doutora, tem alguma coisa, alguma ferramenta aqui, alguma rede de apoio para esse dispositivo, para ajudar essas pessoas, assim? Bem, o Cabeça já colocou aqui, Aham. né? Assim, aqui na Simoseng tem eu, né, Camila Simões, e tem a Cláudia Cabral, de segunda a quarta-feira, dispostas, atentas e interessadas em acolher todo mundo que... Aqui na casa, então, basicamente todo dia tem, então? De segunda a quarta-feira. Segunda a quarta-feira. Isso. E tanto na modalidade presencial quanto online. Agora, se a gente expandir para a coletividade, a gente tem vários centros nas nossas cidades, né? Então, a gente tem Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. A gente tem o CERSAM, que é o Centro de Referência de Saúde Mental. Quando a gente pensa em criança, a gente pode pensar no CERSAMI, que é o Centro de Referência de Saúde Mental Infantil. E assim, toda rede pública de saúde,
ela pode acolher aquele indivíduo, ainda que ali não tenha um especialista. Eles têm a possibilidade de encaminhar para o local correto, né? Para o lugar mais adequado. Agora, tem que eu acho assim, fantástico, visto a facilidade do acesso, que é o Centro de Valorização da Vida. O acesso é através de telefone, 188. Ele é um trabalho realizado 24 horas por dia, com profissionais aptos a receber essas demandas, e é só fazer essa ligação. Eu acho esse caminho também muito mais fácil também. Doutora, me fala um pouquinho mais sobre... da outra vez você tinha dito isso, e sobre o tratamento online. Eu sou muito interessado nisso. Eu acho que para nós é maravilhoso isso. 0800, né? Cara. Pô, e basta você ter um celular e você consegue, né, uma consulta. Você já trabalha com isso já? Trabalho com isso até no meu pessoal também, né? Bem, eu sou da teoria, talvez até indo contra uma grande parte da própria psicologia. Eu penso que não é todo mundo que precisa de terapia. As pessoas que precisam de terapia são aquelas que estão dispostas a se perceber, né? Se perceber como são. E nem sempre a gente vai ver aquilo que a gente gostaria de ver, né? Então, o meio que se elege para isso, seja no presencial ou no online, vai ser muito subjetivo. Vai ter gente que vai ficar muito bem no online. Para vocês que trabalham na estrada, é sensacional. Vocês têm exatamente o que a gente precisa, que é privacidade e um telefone, né, com um bom acesso à internet. Agora, para outras pessoas, vão ter a opção do presencial, que talvez vai se sentir mais à vontade. Eu acho que a ideia é experimentar. Mas ali o confronto no presencial, ele também ele é bem desafiador, né? Porque do outro lado, você fala assim, a internet ficou ruim, desligou o telefone. Você sabe que eu não passo por isso, sabe? Não, pois mas com motoristas, às vezes, na estrada, então eles estão desafiadores. Eles estão desafiadores. Porque o confronto ali na terapia, ele é com você mesmo. Né? Então, você está ouvindo verdades que são doídas de serem ouvidas. Os caminhos são apontados que você mesmo vai escolher, você mesmo vai traçar. Nossa, agora eu não sei para onde eu vou, não. E essa visão romantizada, né? Assim, eu vou fazer terapia para gostar mais de mim. Às vezes você vai olhar e falar, nossa, que... Eu sou um lixo humano. Não falar isso. Mas, tipo assim, poxa vida, eu aquele posso dia melhorar. Eu fui muito terrível com tal pessoa, ou eu fui muito terrível comigo mesmo, ou olha... Como hoje você fez várias vezes, Chico, olha, eu já errei e tal. Né? A compreensão de que o erro é humano. E a gente é gente, então a gente vai errar, a gente vai ter medo, a gente vai ter tristeza. Emoções e a falsa sensação de que a terapia vai tirar. Você vai ser uma pessoa feliz, vai fazer terapia, agora você é feliz pra sempre. A ideia não é essa, né? A ideia é que você se sinta mais confortável sendo você. Ainda que continue passando pelos seus desafios cotidianos. Você vai ter uma ampliação de perspectiva que vai te permitir lidar com isso de maneira mais assertiva, que faça de maneira mais coerente com aquilo que você é, com aquilo que você... E aceitando também as consequências de quem você é e daquilo que você faz, né? A doutora sem terceirizar. Falou um telefone 0800 também, pode falar, não pode nada. 188. 188. Telefone 188 é do governo federal, não é isso? O Centro de Valorização à Vida. Isso, bom. Doutora Camila, nós estamos em meio do Setembro Amarelo, né? Um assunto tão espinhoso, tão difícil. Quem levantou essa bandeira primeiro? Quem criou o Setembro Amarelo? Tica, se a gente estiver pensando no cenário brasileiro, a gente vai estar ali 2013, 2014, a partir das emissões de cartilhas da Associação Brasileira de Psiquiatria. Agora, eu acredito que teriam é bem possível que tenham outras explicações. Mas quando a gente pensa no Setembro Amarelo, a gente volta lá na década de 90, nos Estados Unidos, a partir do autoextermínio de um garoto de 17 anos, que era muito amado ali naquela comunidade e que tinha várias habilidades, uma das quais era... arrumava carro, e a última coisa que ele havia feito era pintado um Mustang de amarelo. Então, no velório foram entregues recados, assim, né, com uma fita amarela, incentivando as pessoas a falarem, sabe?
Então, se a gente voltar lá na década de 90, vai ser essa dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, foi formalizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ali em meados de 2013, 2014. Entendi. Doutora, aqui, você acha que precisa abranger mais ainda? A gente precisa ir mais além, porque a gente tem só um mês, né, com essas menções. A gente tem o dobro mais que dobrou os números aqui no Brasil de suicídio. A gente precisa de mais alguma coisa, mais que alerta a gente pode dar mais? A gente precisa de muita coisa, né? A gente precisa de políticas públicas. E uma coisa que é muito relevante, quando a gente tem um mês referenciado, como é esse caso, de Setembro Amarelo, todo mês a gente tem uma referência a alguma coisa, algum ato, né, de saúde pública, enfim. Quando a gente pensa no mês referenciado, a gente está chamando, convidando, recrutando a sociedade para reflexão. Mas veja, é só uma referência, isso acontece no ano inteiro. Então a gente precisa avigorar mesmo a publicidade desse mês para que a gente compreenda de maneira mais abrangente como que a gente pode se prevenir de uma situação de autoextermínio, como que a gente pode ficar mais atento aos como que a gente pode ficar mais atentos a nós mesmos, mas que isso seja de maneira prolongada, porque as pessoas se suicidam todos os dias. Então não é só no mês de setembro. E tentam também todos os dias, né? Porque eu não sei se esses números estão aí, porque também há tentativas falhas de autoextermínio e que geram consequências também graves para a vida da pessoa, porque às vezes ela não consegue. Ela ficou inválida, ela teve alguma sequela física ou agravou uma sequela mental e que transforma também a vida dos familiares, dos amigos, rotina, fica tudo embolado dentro dessa tomada de decisão num momento de desespero, a gente pode falar assim, pelo menos nessa minha perspectiva. E partindo agora para um outro campo, um campo jurídico, ainda temos vários exemplos de autoextermínio autorizado. Então a gente tem... a vida humana é tão complexa, tão cheia de nuances, que você tem possibilidades de um suicídio assistido. Aqui no Brasil não tem essa autorização, mas teve uma moça recentemente que estava fazendo uma campanha para arrecadar fundos para se matar na Suíça, porque ela sente as piores dores do mundo. Teve um casal de idosos também. Não, isso aí eu não vi. Mas você imagina a complexidade que é de a pessoa falar assim, gente, para mim não dá, eu tenho que acabar com esse sofrimento, porque eu sofro dores que elas são inconciliáveis com qualquer coisa da vida. Então, é tão complexo que não existe também julgamento, né? Eu acho que a gente não pode julgar, a gente tem que acolher, mais do que julgar, o que eu acho que leva à situação de a pessoa se sentir desconfortável e de passar por todo esse processo, essa construção do sofrimento, são principalmente os julgamentos. Então, a acolhida é mais importante do que o julgamento. Gustavo, pegando um gancho no que você está pontuando, e aí lembrando de uma pergunta que você havia feito, Tica, lá atrás, dos sinais, né? Um que a gente pode pensar que ele é muito relevante é se a pessoa já tentou em um momento anterior. Né? Se tem um histórico ali de saúde, de adoecimento mental, e se ela já tentou. Isso é muito relevante para que a gente se atente a uma mudança de comportamento, ainda que sutil. Doutora, eu falei isso outras vezes aqui, mas é que me arremeteu a essa situação. Se uma pessoa próxima de mim se submete a essa situação, por que isso me afeta assim a ponto de eu cometer a mesma coisa? Porque isso aconteceu aqui no nosso meio, aconteceu no meio musical, né? Não sempre lembra do Chorão, mas o colega dele lá. Isso é assim, isso é tão comum assim, doutora? Eu não sei te contar, Tica, assim, eu não sei te falar dentro de uma perspectiva científica. A gente tem essa perspectiva quando a gente fala, por exemplo, e aí mudando um pouco o cenário, quando a gente usa alguma substância letal. É comum que não se publicize essa substância para que não inspire outras pessoas que já querem cometer o mesmo ato. É como se fosse um gatilho.
Como se fosse assim, olha, eu tô na dúvida, o que eu vou usar, entendi que aquilo ali eu posso usar, eu sei onde comprar, mas enfim, a gente não publiciza por causa disso. É comum que isso não aconteça. Agora, eu penso que se a pessoa já está num estado emocional, abalado, enfim, já está em algum processo, se ela vir uma pessoa próxima cometendo, talvez aquilo ali pode ser um gatilho. Eu ia usar uma outra palavra, mas eu acho que ela não seria tão pertinente, assim. Pode te abrir essa possibilidade, como algo mais é o passo tangível. Definitivo que estava faltando. Mas veja, não é porque o outro fez. Se eu estiver completamente saudável, como o caso que vocês mesmos relataram, né, dos amigos que vocês já perderam. Eu acredito que isso não moveu vocês, não atravessou vocês a ponto de colocar isso como uma hipótese. Agora, alguém que já está mais movimentado mesmo, alguém que já está em algum processo de alteração, pode perceber isso, tipo, olha, o meu amigo fez, então eu consigo fazer também. Deu certo para ele, pode dar certo para mim. Porque em ambos, né, a gente pode pensar bem na suposição, assim, que talvez um dos maiores interesses quando a pessoa comete um autoextermínio é parar de sentir, né? Então, se a pessoa já está num processo de adoecimento no qual questiona aquilo que está sentindo e percebe no outro, ele parou de sentir, ele se foi. Então, talvez isso pode virar, para mim, uma possibilidade. Entendi. Cabeça, como é que explica a gente viver um tempo tão desafiador? O que explica o nosso povo não procurar ajuda, né, nesse momento? Nós estamos num setor, aqui, no Papo de Cegonheiro, de muita prosperidade. O que justifica a pessoa se adoecer mentalmente ainda, cara? Tica, eu acho que é muito falta de Deus no coração de muita gente. Eu acho isso, sabe? Aqui no nosso meio, aqui na nossa casa, no sindicato, aqui, tem um recurso para a gente, né, vir. Tem gente que só quer saber serviço, trabalhar, não tem uma válvula de escape, né? Chega, vira. No mês aí, o cara ele não dorme 12 horas. Então, isso é muito relativo, isso aí. Tem que trabalhar muito na cabeça do povo aí. Gente, é a primeira vez que a gente trouxe espiritualidade para o nosso papo. E aí eu vou prometer para vocês que durante esse mês a gente vai abordar ainda esse tema de outras formas, tá? É só vocês ficar aí, ajuda nós, né? E da forma que a gente já pediu aí. Entre em contato para vocês participar também do Papo de Cegonheiro, vai ser legal demais. A gente vai encerrar, né, desse bate-papo aqui hoje. Espero que a gente tenha tocado de alguma forma vocês. Espero que vocês tenham coragem de ajudar o colega, a irmã, o irmão, tia, prima, vizinho. Espero que a gente, a partir de agora, se coloque no lugar do outro, porque o autoextermínio, ele traz, se a pessoa já está sentindo a dor, eu imagino a dor que isso promove para os seus, né, para a sua família, para o seu ambiente social ali, né, doutor? Eu vou até complementar, falar de forma diferente, porque parece que o problema está sempre no outro, né? Observe o outro, ajude o companheiro, mas se olhe também. Legal. Às vezes a mensagem foi para você, agora, nesse momento que está precisando ouvir. Legal. Você que está sendo atingido diretamente por esse conteúdo, você que ouviu a parte técnica da doutora Camila, ouviu o Tica falando, ouviu o Walter contando sobre o caso do amigo dele. Às vezes é você que está nessa situação e está precisando de uma palavra. E procure ajuda. Legal, não espere alguém te observar, porque às vezes pode ser difícil, distante, perigoso e tarde demais. Bacana demais. Tá Beleza, legal, né? Legal, graças a Deus. Doutora, foi bom demais. A gente aprendeu muito, muito. Mais uma vez estar perto de você e eu acho que foi muito ilustrativo. Foi bom, doutora? Dessa vez eu fiquei muito mais tranquila. Ah, é? Que legal. De novo, muito obrigada pelo convite.
E fico feliz, né, de, em alguma medida, ter contribuído para essa discussão tão relevante. Que bom, gente. Obrigado. Um abraço, beijos.